Olá, espero que estejas tão bem. Espero que tudo te vá bem. Em nome de Jesus. Mais uma manhã, depois de um dia de descanso, feriado, e voltamos mais uma vez num dia lá. Saudar a vocês todos em nome de Jesus. Diga acho que já temos agenda aí, já colocamos a passagem bíblica, irmã Albertina, a paz do Senhor. Peço para me acionar, me ensinar se o som chega da melhor forma aí. Estou com um problema sério, não sei se consegue me ouvir. Irmã Albertina, paz, consegue me ouvir? Acho que consegue. Então, paz, graça, obrigado pela saudação. Que bom. Consegue me ouvir? Então, eu já coloquei aí a passagem bíblica, Gênesis 18, alguns versículos. Enquanto eu vou falando, vai se acompanhando aí a história de Abraão. A Bíblia diz que um certo dia Abraão estava sentado à porta, estava bem, era um dia quente, e estava ela dificuldade para ouvir. Tá certo. É que as portas aqui onde tenho trabalho estão todas fechadas por causa do corte de energia. Então, estou num lugar improvisado. Eu improviso, o material que eu tenho usado não está comigo aqui. Mas, lá. Então, eu estava a dizer assim, que Abraão estava sentado à porta da tenda e apareceu, a Bíblia diz que ele olhou acima, os varões apareceram e Abraão lhes viu. A Bíblia diz que correu, foi atrás deles e pediu com que eles entrassem em sua casa, e despeço para não passarem, entre, fiquem. Eles já se pediu com que passasse uma farinha, foi procurar toda lhes deu, comeram. Depois de terem comido, a Bíblia diz que um deles dos três perguntou aonde a Sara estava. E Abraão respondeu que a Sara estava por detrás da tenda e disse o seguinte: num tempo igual a esse, quando eu voltar, a Sara terá um filho. Estamos num tempo onde Abraão e Sara já eram velhos, todos velhinhos, e acho que a esperança de terem filho já havia se esgotado a esperança de ter filho, porque no tempo que eles receberam a promessa, eu acredito que era o tempo que eles mais estavam na expectativa de verem Deus lhes dando filhos, a promessa de serem pai de multidões. Mas todo aquele tempo que esperavam, o tempo favorável, segundo eles, para terem filho havia passado. O tempo favorável para ter filho havia passado. E o que acontece? Então um anjo, aqueles homens, um deles diz que quando eu voltar num tempo igual a esse, Sara, tua esposa, terá um filho. E a Sara ouviu, estava por detrás da tenda, ouviu e riu. E a pergunta que foi, por que a Sara está a rir? E uma das respostas é seguinte. Sara diz, será que voltarei a ter prazer sexual, sendo eu e meu marido
já velhos. Já nos remete num ponto. Recebeu a promessa e o anjo está a dizer que quando voltar, sua esposa Sara terá um filho. E a questão que a Sara levanta é: será que eu e o meu marido, assim que já somos velhos, teremos prazer sexual? Está dizendo, será que ainda podemos nos envolvermos para que essa promessa se cumpra? Porque a situação é diferente da situação da Maria. Eu costumo dizer isso. A Maria, um anjo fala com a Maria, diz a Maria que você vai conceber, terás um filho. E a Maria pergunta, como será possível, porque eu não conheço o homem. E o anjo diz que descerá sobre você o Espírito Santo. Então, a gravidez da Maria não esperaria o envolvimento humano de José. Seria o poder do Espírito Santo descendo sobre a vida da Maria. Mas o caso da Sara já é diferente. A Sara já é diferente. A primeira coisa é que a Sara já havia cessado dos costumes da mulher. Segundo a ciência, não havia mais possibilidade para a Sara ter filhos. Já eram velhinhos. Por isso ela pergunta, será que eu e meu marido voltaremos a ter prazer sexual? Quer dizer que a essa promessa vai cobrar de nós o envolvimento sexual. E que esse envolvimento sexual é esse que fará com que a promessa se cumpra. Porque o cara não perguntou, diz, quando eu voltar, Sara, sua esposa, terá um filho. Então, a Sara estava dizendo, assim que não existe outra forma de nos multiplicarmos, gerarmos filhos, se não via contato sexual. E essa prática já havia sido paralisada na vida deles. Por quê? Por causa da idade. Já havia sido paralisado. Por isso ele diz, será que voltarei a ter prazer sexual? Está a dizer, será que voltarei a ter prazer, desejar, se envolver com homem? Quer dizer que isso já havia passado na vida deles. Eles somente estavam a viver como marido de mulher por causa do juramento. Só faz lá, e tá lá, somente a morte é que irá nos separar. Mas aqui existe um porém. O porém é, a promessa ficou mais uma vez, e a promessa agora é tão séria, porque o anjo diz que eu hei de voltar. E nesse tempo que eu voltar, eu encontrarei um filho dentro da vossa casa. Em vez de vocês serem 2, serão 3. Então, como é que a coisa vai acontecer? Tudo estava na responsabilidade da Sara. Continuar achando que ela é velha, não pode ter prazer sexual. Ou ignorar a sua velhice e se envolver com seu parceiro. Tudo estava em Sara. Se Sara tivesse, por exemplo, eu acredito que no final das coisas, segundo lendo a Bíblia, a Sara depois concebeu. Não é isso? Concebeu. Então quer dizer que concebeu porque cedeu. Concebeu porque cedeu, porque se não tivesse cedido, quer dizer que não teria concebido. Então concebeu porque cedeu. Concebeu porque cedeu. Então, o que nós entendemos, Bradamate, o que nós entendemos no meio de todas essas coisinhas é que ela ignorou a idade dela. A idade dela, ela teve que ignorar a idade dela. Mas por quê? Por causa da promessa. A promessa irá fazer você ignorar a sua idade, ignorar as suas dificuldades, ignorar o espírito de que é impossível isso acontecer. A promessa dentro de você. Então, a promessa de Deus no casal Abraão, sendo velhinhos, lhes cobrou a voltarem a ativar a vida sexual. Lhes cobrou.
O sexo já havia sido um resign, já havia aquele sangue, eles já haviam pendurado a vida sexual. Mas aqui vem outro problema. O anjo fala, diz que quando eu voltar, a sua esposa Sara terá um filho. Então o que nós vamos fazer? Aquilo que nós havíamos pendurado, glória a Deus, as esteiras, aleluia, que nós havíamos pendurado por causa da idade, por causa da idade, sim. Precisamos voltar a tirar e colocarmos a vida sexual. Eu acredito, imagina comigo, uma mulher com 90 anos. Imagina comigo. Os seios passam, peço para que não já haviam caído totalmente, banhas, tudo isso. Já não havia nenhuma beleza sobre a Sara. E se tu fores a ler a Bíblia, eu quero acreditar que Abraão ainda estava em forma, porque depois da morte da Sara, Abraão voltou a casar e teve mais filhos, se não estou equivocado, mais 8 filhos. Quer dizer que Abraão ainda estava ativo. Abraão ainda estava ativo, mas a Sara estava na reserva. A Sara somente estava à espera da sua morte infeliz, porque praticou toda a vida sexual, que somente só ganhou prazer, mas não chegou de se multiplicar. Então, Abraão naquela fase olhou para Sara. Abraão também esteve num desafio. Voltar a olhar para Sara, mesmo com ancas caídas, mesmo que tudo tenha caído. Sara era velha, 90 anos, mano. Mas não, se conhece, só pessoa de 60 anos já é um problema sério. 70 anos, 80 anos, 90 anos, está para completar um século. Então, não havia nada, não havia beleza, não havia mais beleza na vida da Sara. Muitas das vezes nós nos deixamos, nós somos atraídos com aquilo que a mulher apresenta, ainda está uma tudo, por aí está lisa, tudo. Isso é que em algum momento, mas quando tudo começa a cair, as coisas também, aquele desejo em muitos começa a cair. Mas Abraão foi também olhar para Sara, não ver tudo aquilo ali. Por quê? Mas tudo é por causa da promessa. Promise. Now we have a promise. So it's a must to us to ignorarmos aquilo que os nossos olhos nos mostram. Os nossos olhos de Abraão. Os olhos de Abraão está vendo tudo caído na Sara. A Sara já não é aquela mulher. Sara era uma mulher bonita. Por isso, em algum momento, Abraão tinha que esconder, porque tinha medo de ser morto, porque a Sara era bonita. Mas a beleza toda havia desaparecido. Tudo havia caído. Já está diante de uma vez. Mas existe promessa. It's all about the promise. Existe uma promessa. Então, por causa dessa promessa, aí teve que se preparar e tiveram que voltar a ativar a sua vida sexual. Mas não por causa, this time is not because of the praise. Essa vez não é por causa do prazer, mas desta vez é por causa da promessa. Não vamos fazer sexo, não vamos praticar sexo por causa do prazer, mas é por causa da promessa de que um filho será gerado na nossa casa. Esse é o desafio da Sara e do Abraão. Eu acredito que Abraão foi ter com a Sara e disse: minha esposa, existe esse desafio, você ouviu com seus olhos e você disse que não terá mais prazer. Mas nós estamos sendo colocados num desafio. O desafio é esse. O homem que esteve na nossa casa diz que há de voltar. Mas desta vez, quando ele voltar, há de encontrar um filho. Disse que Sara, você vai ter um filho. Está em ti, Sara. Se você ceder, certamente nós vamos praticar a nossa vida, vamos ativar a nossa vida sexual, e só assim que tu irás conceber. Caso ao contrário, não vai acontecer nada. Então a coisa estava nas mãos da Sara.
Estava na Sara decidir ceder ou não. Se a Sara dissesse, já não estou aí para essas coisas de sexo, sei lá o que, a promessa não teria acontecido. Não teria acontecido. Se a Sara tivesse olhado para a idade dela, ela até fala, a Bíblia diz que ela já havia cessado do seu ciclo menstrual, já havia cessado dos costumes da mulher. Então, cabia a ela dizer que certamente não vai, eu não quero. É coisa de criancice isso. Então, o que acontece? Sara foi chamada a fazer coisa dos jovens. A poder, quando na sua velhice, você voltar a praticar aquilo que os jovens praticam. Então, a Sara e o Abraão foram cobrados a voltarem para a sua juventude, fazer aquilo que é o dia a dia dos jovens. Tiveram que voltar para o quarto, eu não sei o que aconteceu, arrumaram um quarto, tiveram que montar velas vermelhas, colocaram panos, tudo vermelho. Uma noite de amor. Mas por quê? Foi por causa do prazer. Não, desculpe, não foi por causa do prazer, foi por causa da promessa. Foi por causa da promessa. Se não fosse por causa da promessa, as esteiras ainda iam se manter penduradas. A reforma, então. Então, há um momento na vida onde você olha para si e você se acha velho, mas Deus te cobra a voltar a fazer coisa da mocidade, coisa da juventude. Mas por quê? Para o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Para o cumprimento da promessa. Você faz por causa do cumprimento para cumprir a promessa. Por exemplo, vamos olhar para a construção hoje. A construção dos jovens está de uma forma muito moderada. Os jovens não querem construir aquilo que a gente construiu. Aqueles um quarto e sala, tudo de qualquer maneira. Eles já trazem uma nova coisa. Então, você sendo velho, você precisa se atualizar, você precisa carregar o espírito dos jovens para poder entrar no sistema. Não estar atrasado. Então, naquela noite, naqueles dias, Abraão e Sara voltaram a ativar a sua vida sexual. But it's all about a promise. É por causa da promessa. É por causa da promessa. E a Sara foi inteligente. Para mim, Sara está de parabéns. Porque não disse eu sou, já sou velha. Não disse isso. Para mim está de parabéns. A Sara foi a mulher mais inteligente que existiu na face da terra. Porque é momento de decadência, onde não havia esperança de filhos na vida dela, onde o corpo dela já não estava preparado para carregar o bebê no seu útero. Ela diz, eu vou entrar nessa loucura de Deus. Por isso Paulo diz que o evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que creem. Então, Sara disse, eu vou entrar nessa loucura. Porque Abraão estava no ativo, mas a Sara já estava na reserva. Mas ela disse, eu vou entrar nessa brincadeira, eu vou entrar nessa loucura para ver o poder de Deus agindo na minha vida. E ela entrou. Olha para o que a loucura trouxe. Ela concebeu, gerou um filho. E a promessa se cumpriu. E nós somos considerados netos de Abraão. Por quê? Mas tudo foi por causa do quê? Da cedência. Então, há um momento onde você precisa ignorar a sua idade. Há um momento onde você precisa ignorar as suas dificuldades. Quando a promessa chegar, chegou. Mesmo que não haja escola na sua vida, mesmo que não haja possibilidade para casar, mesmo que não haja... Mas você precisa ignorar tudo isso. Fazer as coisas por causa da promessa. Um certo dia, Jesus encontra Pedro. Falei disso na semana passada. Encontra ele. Ele disse, volta a lançar as redes. E Pedro disse, Senhor, trabalhamos toda a noite. Aquilo que nós deveríamos fazer, como já fizemos. Mas ele depois disse,
só faremos por causa da sua palavra. Então, a Sara se envolveu com o marido por causa da palavra que saiu. Se não fosse por causa da palavra, a Sara certamente não teria se envolvido com o seu parceiro. Então, nesta manhã, isso tem que ser a nossa reflexão. Das metas, não importa o que você está atravessando. Se já é tarde, já passou o tempo, já passou, mas volta a crer. A palavra que sai nesta manhã, sai para si. Tu terás um filho, tu serás abençoado, tu vais ter aquilo que você deseja ter. Ainda que não existe sinal, não existia mais sinal de possibilidade para Sara gerar filhos. Mas a promessa apareceu. Sem sinal, sem nada. Trabalhei toda a noite. Não apanhamos nada. Sara gozou da vida dela de mocidade com seu marido. Com muita expectativa. Mas nada aconteceu. E Deus foi aparecer fora das suas expectativas humanas. E Deus abençoou a vida deles. Então, aprenda a ceder o teu coração. Aprenda a ceder, deixar a palavra de Deus operar na sua vida. Isso vai trazer diferença. Aprenda com a Sara. A Sara mostrou que foi a mulher mais sábia. A Sara foi a mulher mais sábia, que no meio das circunstâncias entrou na loucura. O evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas é poder de Deus para aqueles que creem. Se querer entender o evangelho segundo a lógica humana, você estará perdido. Você estará perdido. O evangelho é loucura para aqueles que perecem, mas é poder. O evangelho é dos loucos. O evangelho não é dos aqueles lá de Taitaca 100%. Não. É só olhar para Ezequiel quando para diante dos ossos. Quando para diante dos ossos, aí disse, o Senhor diz que esses ossos voltarão a ter vida. Disse, tu sabes, tu diz, profetize. Mas não havia mais possibilidade. Então, que o Senhor Jesus te dote dessa sabedoria. Na sua velhice, que o Senhor opere na sua vida. Nas suas dificuldades, que a mão de Deus opere diante de você. Para de rir-se, dizer, será que é possível? Um certo homem, um oficial, disse quando disse, num tempo igual a esse na Samaria, amanhã haverá muita abundância em Samaria. E o homem disse, ainda que Deus abrisse as janelas do céu, derramasse tamanha base, isso não iria acontecer. E o profeta disse, por quanto não crês, tu verás e não comerás. Quando as coisas já estavam bem, ele foi atropelado com cavalos e morreu. Sabe por quê? Porque não creu. Mano, a promessa não morre. A promessa nunca vai desaparecer na face da terra. Tudo quanto Deus falou ao seu respeito vai acontecer. O que preciso é você ceder e crer que essa bênção da Sara que caia sobre a sua vida. Que o espírito de esterilidade em todas as áreas que chegue ao fim e que gere filhos para a glória do nome de Jesus. No tempo igual a isso, quando eu voltar para si, eu me coloco no lugar de um daqueles. Quando eu voltar para si, esse problema será resolvido. Eu não quero voltar da próxima. O anjo estava a dizer, não quero voltar para esta casa, encontrar ainda silêncio aqui nesta casa. É uma ordem, estou a determinar, não estou a pedir. Quando eu voltar, eu quero encontrar filho dentro dessa casa. Quando eu voltar, me espera, porque
certamente irei voltar. E na minha volta, só virei para certificar o que Deus terá feito na sua vida. Num tempo igual a esse, eu chegarei na sua vida para certificar. Num tempo igual a esse, você vai testemunhar. A esta palavra que estou te falando, eu falo como servo do Senhor. Você precisa respeitar isso. Eu falo para si, estou me dirigindo a si como servo de Deus. Como homem de Deus, o Senhor levantou nesta manhã para falar essa palavra na sua vida. Eu estou dizendo, não importa a circunstância, não importa o problema, coloca a sua vida ativa. Se os seus sonhos, os seus planos estavam na reserva, já não há esperança. Volta a tirar. Em nome de Jesus, volta a tirar. Porque num tempo igual a esse, quando eu me dirigir a si, a bênção terá acontecido na sua palavra. Melhor é receber mesmo. Melhor é receber mesmo. We are not here to play. I'm not playing. Yeah. It doesn't mean that que não estou aqui, somente estou aqui porque não tenho nada a fazer. O escritório está fechado, a energia está tudo bloqueado aqui. Mas não é por causa disso. É por causa da promessa que Deus ele tem para a sua vida. Então, valorize isso. Creia no que estou falando. Creia porque eu estou falando. Não estou falando por mim. Deus ele me manda profetizar na sua vida. Eu voltarei. Eu irei testemunhar a bênção de Deus na sua vida. E você também vai testemunhar isso. Que Deus abençoe a sua vida. Eu declaro a bênção sobre a sua vida, sobre a sua família. Que todo o útero da sua vida, que estava cerrado, todo o útero cerrado na sua vida, todo o útero que seja aberto em nome de Jesus, que todo bloqueio seja removido, que todo espírito de esterilidade que está negando com que a bênção chegue em você, que seja quebrado. Em nome de Jesus, eu oro e eu louvo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe aí a sua vida. É assim que nós começamos a nossa manhã. Glória a Deus. Muitos comentários, irmã Albertina, dizendo, Pai do Senhor, obrigado pela saudação, obrigado pela companhia, força que vocês têm me dado. Oh, meu Bishop, glória a Deus. Que Deus continue cuidando de si e da sua família. Em nome de Jesus. Deus tem coisas grandes para si. Irmã Fina, felicidade, mas Chavana. Que bom. Deus abençoe a sua vida. Duande, no malo. Deus abençoe aí a sua vida. Irmã Mira, paz, pai, paz, paz, pai, pai, paz. Irmã Mira, volta a dizer obrigado pela palavra de Deus. Obrigado, tu. Bem-aventurado é você que escuta a palavra do Senhor. Irmã Fina, mas Chavana, volta a dizer obrigado pela bênção. A bênção é certamente. The blessing é certo. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Melhor receber porque o teu útero aí já está a conceber. O útero da sua vida, alguma coisa está se desenvolvendo aí. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Irmã Fina, volta a dizer isso. Irmã Fina, irmã Mira, volta a dizer glória a Deus. Que Deus abençoe a vossa vida. Tenha um bom dia abençoado na presença de Deus. Falamos a essas horas amanhã. Num tempo igual a esse, amanhã estaremos juntos. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Continua deixando os seus comentários e compartilhe esse vídeo que é uma grande bênção. Bênção para a minha vida. Compartilhe com mais pessoas, todos os seus grupos aí. Vai compartilhando do Facebook e permita com que essa mensagem chegue a mais. Meu nome é Leutério Tembe, mais conhecido por Serendipity Man. Serendipity Man, eu sou Serendipity. Que Deus já explique isso. Então, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Aquele beijão de sempre. Um forte abraço. Até amanhã, a essas horas. Tchau, tchau. Eu fui assim mesmo.